Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Eu não posso estar mais feliz do que estar estudando com você essa lição sobre a salvação. Como eu disse na classe anterior, salvação é o assunto mais simples, acreditado por nós como crentes, que nós todos conhecemos sobre ele. No entanto, é o mais importante, porque toda a Bíblia Sagrada, todos os ensinos, toda a revelação de Deus, toda a realidade sobre Jesus, desde a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição, é por causa da salvação. E por salvação nós estamos falando de uma vida eterna, estamos falando de um futuro eterno com Deus. E neste trimestre nós vamos estar estudando os pormenores e essa lição de hoje é ímpar, é importantíssimo para as nossas vidas. Volto a dizer, talvez alguém olhe e diga, nem preciso de ajuda para estudar sobre isso, porque é simples. Quem não sabe o que é pecado, ou enfim, essas coisas que cercam o entendimento da salvação. No entanto, eu volto a dizer, nós precisamos estudar e em dias como hoje, dentro da igreja, eu penso que é mais válido do que nunca. Então nós vamos falar do problema do pecado, estamos com a lição de número 2 diante de nós e o texto bíblico foi uma bênção, aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. E eu quero ler este texto com você. E talvez neste processo de ler o texto na sua sala de aula, você possa fazer uma colocação como eu vou fazer aqui com você, ou talvez até como pergunta, não é? O que você vê aqui, o que aconteceu em cada um destes versículos, porque a realidade espiritual da pessoa de Satanás, que ali aparece no contexto deste texto aí, na serpente, não é isso? É a mesma realidade da atuação dele hoje. E eu gostaria de dizer que a atuação dele é somente em função do mundo, das pessoas que não têm a Deus, que não estão no caminho de Deus. Mas, infelizmente, ele tenta, ele engana, ele está à volta e está falando com as pessoas que são de Deus, como era Eva, como era Adão. Adão e Eva não conheciam o pecado, eles tinham plena comunhão com Deus, mas a serpente chegou ali para falar com eles. Nós vamos ler este texto e vamos estar observando algumas coisas dele que são importantes para nós observarmos na nossa vida também. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7 diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então vamos ver aí, estamos lendo, né, o texto bíblico da lição. E no versículo 1, há uma pergunta. Eu gostaria de usar a palavra questionamento. Não há problema, irmãos, de questionar, de querer saber. Isso é muito importante nós falarmos para os jovens. Porque, principalmente, se os pais, ou os professores, ou a liderança espiritual não conhece, não tem capacitação para responder determinadas perguntas, e principalmente porque esta última e penúltima geração teve muito mais acesso à escolaridade, portanto, vem trazendo uma série de perguntas que o mundo, que a filosofia e várias ideologias que eles tiveram acesso fora, eles vêm questionar porque às vezes não encontraram resposta, ainda é muito normal, e a gente vai perceber isso desde a infância, desde a criança. Minha filha mesmo tem 8 anos de idade e ela me questiona muitas coisas, né? Então, o fato do jovem, do adolescente perguntar é uma coisa normal e deve ser bem recebida. Claro que há perguntas e perguntas, eu não vou entrar no mérito disso agora. Ora, no entanto, a verdade é que nem todas as perguntas nós temos uma resposta. Algumas vezes não temos nem condições de estabelecer, não é? E às vezes, quando respondemos de uma maneira, somos confrontados e aquilo nos faz nos fechar, não é? Então, as perguntas em si não são más, mas nós temos que entender que a palavra de Deus, a revelação de Deus, Deus e sua revelação
tem a resposta necessária para nós. Antes da pergunta que a serpente fez, Deus já tinha dito a sua verdade em relação a este assunto. E este é o que é importante. Nós somos chamados a ensinar, a promulgar, a ler, a falar, a fazer entender a verdade de Deus, que não é complexa. Há coisas complexas na Bíblia, mas no tocante à salvação é simples o suficiente para que todos nós nos baseemos nessa verdade. Você vai reconhecer que no caso de Adão e Eva era muito simples. A gente vai ler daqui a pouco, no capítulo 2, o que Deus disse, né? O que eles não podiam fazer. Mas o questionamento é o princípio, o que pode ser um questionamento, uma pergunta saudável, normal, é uma arma diabólica sempre usada por ele. Como eu disse, ele usou aqui, mas ele também continua usando hoje. Ele continua usando hoje. Dentro do nosso meio cristão, eu volto a dizer, há perguntas para esclarecimento, há perguntas para confrontar uma realidade espiritual que o jovem, o adolescente ouviu na escola e ele não tem certeza, ele não tem como responder. E cabe-nos, como professores, como pais, buscar aprender, primeiramente da palavra de Deus, buscarmos ao Espírito Santo de Deus para termos sabedoria espiritual, que muitas dessas perguntas nós pensamos que vai ser a apologética ou a teologia que nos vai dar a chave da vitória, e em verdade, muitas vezes, a situação é mais espiritual do que o contrário. No entanto, volto a dizer, são importantes, entendimento. Mas a pergunta, o questionamento de Satanás, ele usou as mesmas palavras de Deus. E hoje mesmo, no meio evangélico, eu escuto vídeos como estes assim, só para você ter ideia de um exemplo, tá? Ele diz, nós entendemos este texto errado. Não era bem assim. Eu não estou nem dizendo que talvez alguém estudando a língua original não encontre uma diferente interpretação, visão e etc. Mas, irmãos, há um questionamento da verdade de Deus e nós, pela nossa curiosidade, nós amamos isso. Como assim que a gente entendeu errado? E aí, se esta seta foi uma seta do inimigo, porque pode ser, quem está entendendo que pode ser? Amém? Nós estamos baseando aqui num texto da Bíblia que existiu e foi o primeiro, e ele nunca parou de ser assim, Satanás. Aí nós abrimos o coração para aquilo. O que foi? E aí, o que quer que seja espiritualmente naquela mensagem, naquele ensino, nos entrou no coração e nós nos ligamos com esta pessoa, com este ministério, porque ele conhece mais ou ele tem a verdade. Cuidado. Uma verdade que a igreja que viveu, que levou este evangelho pentecostal, que nós conhecemos da história do pentecostal no Brasil, vindo daqueles missionários, a realidade da nossa igreja histórica, de um evangelho transformador e que literalmente avassalou, e não tem outra denominação que possa dizer o contrário, não é, daquilo que Deus fez. E eu não estou dizendo da nossa situação hoje, eu estou dizendo desta história. Dizer que estes homens de Deus, estas mulheres que oravam, que eram tementes a Deus, nunca entenderam a palavra de Deus? Espera aí. Abra o olho. Estes questionamentos não aceite aberto. Aceite como os bereanos, observando segundo a palavra de Deus. Amém? Então tá, primeira coisa, questionamento. Versículo 2, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela começou a repetir o que Deus tinha falado. Mas, versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então veja que no terceiro versículo, o que se encontra de errado aí? Dona Eva adicionou uma besteirinha aí, tá vendo aí? Deus não disse para não tocar? E às vezes parece uma coisa pequena, mas não é pequena. Toda adição é uma cunha, porque a verdade ela é inteira. Nós gostamos de quando a verdade é manipulável. Mas eu vou lembrar você até de um texto de Apocalipse que termina esta revelação, que Deus usa esta palavra. Se alguém adicionar algo à palavra desta profecia, e aí vem
a maldição de Deus sobre essa situação. Ou seja, ele vela pela sua palavra para a cumprir e a palavra na íntegra como ela é. Veja que são coisas pesadas e importantes. Eu quero que você chame a atenção, sua, minha e dos jovens, a uma adição que já é um primeiro passo de desvio. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí o que nós vemos aí? Se você lembra do texto bíblico, eu vou te levar já de uma vez lá rapidamente, capítulo 2, né, de Gênesis, que foi quando Deus falou ao homem. Versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Foi a parte que Eva repetiu, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No versículo 3, ela disse: nós não podemos comer nem tocar para que não morramos. Veja que no versículo 4, a serpente não tomou tempo, ele vai dizer na lata: não vou morrer, não morrereis. Ou seja, ele negou, houve uma negação da verdade de Deus. E é o que nós escutamos hoje muitas vezes. No meio evangélico, estou falando no nosso meio. Não, isso é o pessoal do passado que pensava assim, não é assim. E nós, como, vamos ser bem sinceros, convenientemente, queremos que não seja assim. Ainda que lá atrás da cabecinha a gente falava, será que não tem alguma coisa? Mas essa pessoa que entende disso e etc, e é formada nisso e naquilo, e etc, está dizendo, ele conhece, né? E aí nega, vai caminho pela verdade de Deus, e de repente, quando você chega ali em algum lugar, escute por favor, em algum lugar a serpente vai sempre negar a verdade de Deus. Tá aí, irmãos. Agora, vou já te dar um caviar, uma verdade aí, um parênteses, que é o mais importante. Ninguém vai reconhecer a mentira do diabo se não conhecer a verdade de Deus. Então, professor, o meu e o seu trabalho é importantíssimo. Jesus, ele veio morrer, mas enquanto ele viveu, a sua vida foi para ensinar a verdade do Pai, para esclarecer, para revelar. E ele fala isso muitas vezes. A minha mensagem, a minha palavra, não é minha, vem do Pai, ok? Então, a verdade de Deus, ela é singular, ela não é maleável, ok? E o diabo, ele sempre vem negar. Ele vai caminhar, ele vai questionar, mas em algum momento da conversa, em algum ponto, ele vai negar. Escute, por favor, quando alguém desvia a verdade ou quando alguém nega a verdade, ela deixa de ser verdade. Claro que aquilo ali não é mais de Deus. Esta colocação é de Satanás. E isso é muito forte para nós que convivemos nos dias de hoje, porque nós vamos ter uma dificuldade enorme. Eu estou no meio disso, de olhar para alguém que é um pastor, para alguém que é um teólogo, para alguém que seja influente no meio evangélico, para alguém que esteja pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, talvez até sinais, escrevendo livros, né? E que em algum momento da sua posição, da sua, enfim, né? Do seu viver cristão, do seu ensinar, negue algo que eu conheça seja a verdade de Deus. E nós temos dificuldade de dizer isto é mentira, porque o que não é verdade é mentira. Nós temos dificuldade de dizer isto é do maligno, porque toda mentira, segundo Jesus disse que Satanás, ele é o pai da mentira, ok? Então, é muito importante nós voltarmos a um texto desse. Olha, se nós tivéssemos a classe só sobre esse texto aqui, isso que eu estou falando com você, já seria tudo. E eu já estou ficando agoniada porque Deus está me dando essa graça no coração de caminhar com você com graça neste texto, e eu sei que nós temos uma aula para frente de nós, né? Para passar. Mas eu acho que é importantíssimo, irmãos. Por quê? Porque essa é a prática que nós vemos hoje, ok? Então, quando há uma negação, eu preciso que eu e você, principalmente nós que somos professores, nós tenhamos a plena percepção de que a mentira vem do diabo e que ela pode ser evidenciada no meio daqueles que são bons.
naqueles que estão com o cristianismo ao seu redor, mas que possam ou terem sido vítimas, enganados pelo próprio diabo. Acontece, muitos estão sendo promulgadores de mentira, de engano, de doutrinas de demônios, como Paulo usa essa palavra. E eu sei que eu estou falando palavras fortes, eu sei. E eu estou falando propositadamente para você e para mim. Porque eu tenho a mesma tendência que você a não ver deste jeito, a cair na conversa do enganador que diz, não diga que é tudo diabo. Vão pensar que você é fanático, que tudo você vê do demônio. Não, nem eu nem você vemos demônio em tudo, irmãos. Ei, para que a gente temer o enganador? Você e eu sabemos que não é o caso. Agora, se eu e você temos a palavra de Deus como verdade e sabemos que na verdade não há mentira e onde há mentira não há verdade e que esta coisa da mentira provém do pai da mentira, que é Satanás, e Paulo sabia o que estava falando sobre doutrina de demônios que seria espalhada, em verdade é o sinal dos fins dos tempos. Muita gente está procurando o sinal do fim do tempo da vinda de Jesus em lugar errado. Isso é esse assunto de escatologia, não vamos falar aqui agora, tá? Mas eu quero dizer para você, se você for lá em qualquer concordância e procurar últimos dias, procura. Veja os textos, todos os textos do Novo Testamento que falam de últimos dias vão falar sobre o engano no meio da igreja. Veja o contexto, ali não está falando de ímpio, não está falando de mundo. Nós estamos assustados com tanto de demônio que estão fazendo por aí, porque os shows agora, né? Agora a gente nem tem problema mais de falar de demônio. Não sei, parece que não gosta nem que use essa palavra, mas honestamente, eu não vejo os shows, mas uma imagem que passa às vezes na mídia social, que o show da fulana, que eu vejo, eu digo, gente, é vermelho, com cara de dragão, e aquelas coisas todas que até nas revistinhas de criança a gente sabe que isso é demônio. E nós estamos cegos, né? Então, não é do mundo, irmãos. O problema do engano é dentro da igreja. E este é o sinal dos últimos dias. Um dos. Ok? Então a negação da verdade de Deus vai estar em algum momento na pregação, nos ensinos e no caminho. Então você vai ver beleza, sorriso, coisas boas, que a gente vai ver o que Satanás diz aqui agora. É bonito, irmão, olha lá, vamos. Versículo 5. Porque Deus sabe. É demais, irmãos. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Tá aí. O diabo tem a ousadia de falar em nome de Deus. Você viu aí? Por isso que eu fiquei... Toda vez que eu leio este texto, eu fico pasmado, irmão. Porque ele disse o que Deus sabe. Quem é este mentiroso para falar em nome de Deus? Mas nós, no lugar de Eva, vemos a beleza, a simpatia, a boa parte, porque está falando de Deus. Ele conhece a Deus, ele tem experiência com Deus. E agora eu estou fazendo um paralelo para muitos dentro do cristianismo. Muitos influenciadores dos nossos jovens. Muitos pregadores e líderes de igreja que os nossos jovens admiram. E ele diz o que Deus quer, o que Deus está fazendo. Primeiro ele diz, não morrereis, negando a verdade de Deus. Segundo ele diz, é porque Deus sabe que isto vai acontecer. E aí pronto, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa foi uma interpretação maligna, errônea, do querer de Deus, né? Então Satanás fez o fruto parecer bom. Se você comer, te vai fazer bem, vai ser bom para você. O foco mudou de Deus ser bom, obedecer a Deus ser uma boa coisa, para este fruto ser bom. E escute, meu Deus, que coisa tremenda. Como nós ouvimos hoje na maioria quase absoluta das pregações na igreja, não mais quão bom é o nosso Deus por aquilo que ele é, mas quão bom o fruto do que nós podemos receber em termos de prosperidades diversas, em termos de melhor conhecimento, de melhoramento da alma, de uma série de coisas que está voltada para quem? É isso mesmo, para nós. Então, Satanás faz focar no fruto que o homem gosta, que eu estou buscando na minha humanidade, e não na grandeza, na beleza, na santidade, no amor, na obediência
ao Deus que me criou e agora para nós, ao Deus que me salvou. Então, falei do versículo 5, né? Já falei do versículo 5, é uma questão de interpretação. Então, Satanás reinterpretou o que Deus falou. Tá aí. Ele interpretou a Deus. Quem é ele para interpretar a Deus? Mas nós vemos várias pessoas, e eu não estou falando mal de boas interpretações bíblicas, temerosas. Eu estou falando da ação maligna, porque nós estamos vendo aqui que é o texto de Satanás, ok? Agora, você vai me perguntar, existe hoje a reinterpretação? Claro, eu estou falando para você o tempo todo na mídia social, vocês não entenderam. Há um movimento no Brasil, acho que é baseado em São Paulo, que está na dianteira, que é consumido, irmãos, que é uma coisa tremenda, que vai reinterpretando tudo isso aí. Bonitinho o caminho, e estão caminhando em outro caminho, que não é a verdade de Deus. Mas tem muito da verdade, isso é uma das coisas que é muito interessante. A mentira, ela não precisa ser a deformação contrária da verdade, esse é o problema nosso. Qualquer desvio da verdade, e aí é que é mais difícil da gente perceber, porque não é muita coisa, é pouca coisa. Agora, eu quero dizer para você, porque nós aprendemos na Bíblia como um todo, para Deus, qualquer desvio da verdade não é mais verdade. Então, ou é verdade de Deus ou não é. Ou é o caminho de Deus, e o caminho de Deus não vai ter engano, não vai ter mentira. Então, Satanás aqui interpreta o que Deus falou, mas era um erro, era um engano, não é assim? E no versículo 6, aconteceu. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tá aí, tudo para ela, tá vendo? Tudo para ela. Árvore desejável para dar entendimento, irmão, é bênção atrás de bênção, tá aí. O evangelho da bênção, o evangelho que você vai suceder na sua carreira, o evangelho que você vai ser mais agradável e mais bem recebido socialmente uns pelos outros, que a sua alma vai estar mais tranquila, você vai ser mais feliz. É tudo para quem, irmãos? Diga-me, por favor. Diga-me, por favor. E Eva começou a ver, viu diferente o fruto. Começou a ver tudo isso através daquele fruto. E aí o quê? Desobedeceu. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu dela. Tá aí. Então, no 6 foi a desobediência, né? Por quê? Porque viu diferente. E no versículo 7, então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, no que está aí, neste versículo 7, nós chamamos de o conhecimento experimental do pecado. Ali, o pecado entrou, houve um conhecimento experimental do pecado que foi visto na prática, porque eles se viram nus, né, e tiveram vergonha, se esconderam de Deus, quando na viração do dia Deus fala, eles estavam escondidos, e se desculparam para com Deus. Quando Deus perguntou, você por acaso comeu, né, do fruto que eu disse que não comesse? E Adão disse, a mulher que tu me deste. A mulher disse, foi a serpente. Então, todas estas realidades, né, são realidades que comprovam, né, que o pecado já está dentro do homem. São provas do pecado. A introdução do nosso estudo, no meio dele diz, o maior problema do ser humano é o pecado, sendo este a raiz dos males que vemos no mundo. Então, irmãos, nós fizemos uma análise aqui do texto bíblico, um texto profundo, e eu gastei mais tempo do que eu esperava, mas eu espero que tenha sido bênção para você, porque eu tenho muito zelo pelo engano de Satanás hoje no nosso meio. Já é muito estar levando, estar cegando, estar fazendo tudo para impedir que outros venham a Cristo, mas para estar vindo na nossa casa e levar os nossos filhos, sem que nós lutemos. E, infelizmente, alguns de nós estão lutando errado. Estão lutando com a psicologia, estão lutando com as ideologias para tentarem. E, olha, estes pregadores, inclusive, dizem para você isso. Você tem que aprender, você tem que ceder, você tem que fazer para salvá-los. Não
é verdade. A palavra do meu Deus, o meu Jesus diz, e conhecereis a verdade. E o contexto, veja lá, por favor, o contexto, o versículo anterior. Ele está falando da palavra que ele ensinou da parte de Deus, isto aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem libertará os nossos filhos, as nossas igrejas do engano que eles estão caminhando é a verdade de Deus. Então, será que nós estamos entendendo a seriedade disso aqui? Então, não vou pedir desculpa porque tomei muito tempo. Porque eu espero em Deus que nós tenhamos todos apreciado isso. Mas a introdução fala do tema e o maior problema, sem dúvida alguma, é o pecado. Agora, tem uma coisa. Nós não temos mais este vocabulário. Porque estes pregadores, porque este evangelho, eu não quero nem falar das pessoas. Porque quem está por trás, irmão, desculpa, eu sei que é duro para nós. Mas eu não posso mentir contra a verdade, é o mesmo que falou com Eva. Quem quer enganar e levar a igreja a um caminho largo, ainda pensando que está indo para o céu, é o enganador. Porque o meu Jesus falou que o caminho é o quê, irmãos? Apertado. E o que faz o caminho apertado? É a doutrina, é a obediência. Se a gente pode pecar, já não é mais apertado. Se a gente pode viver como quer e ter o evangelho que a gente quer, já não é mais apertado. Então o problema do ser humano, de todos, do mundo, não está na ideologia, não está na tecnologia, não está no momento histórico ou cultural que nós vivemos, está em algo chamado pecado. O pecado é a origem de todo problema do ser humano. Mas a solução que nós vamos ouvir aqui é a solução divina nessa lição. Mas a solução que nós estamos sendo ensinados nesta nova igreja não é a mesma solução. E ela começa não apontando para o pecado, somente apontando para Jesus, o seu amor, um caminho de vitória para você. Receba a palavra, receba a unção, receba a bênção e está tudo certo. Não está. Se não começar na consciência do pecado, nem salvação existe. Porque Deus, como nós vamos ver aqui, não compactua, não está no mesmo lugar do pecado. Vamos olhar o primeiro tópico. Ele fala, a imagem divina estava no ser humano, né? E havia ali uma escolha. Eu preparei um roteiro, está disponível para você aqui embaixo na descrição, gratuitamente. O primeiro tópico nós vamos fazer no caminho da lição aqui. E no primeiro subtópico, o livre-arbítrio é o direito de escolha. Nós já lemos Gênesis 2, 16 e 17, que foram as palavras de Deus, que foi disse, não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Por que Deus colocou esta cláusula? Porque se não tivesse uma maneira de desobedecer, o homem não teria liberdade de escolher. Se só tivesse um caminho, ele ia andar pelo único caminho que existe. Agora, se há um outro caminho, então ele pode escolher. Josué 24:15 diz, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um texto clássico, né, que Deus, por boca de Josué, propõe, né, na liderança, dois caminhos. Escolham hoje. Desse jeito não dá para viver. Então, a realidade de escolha sempre Deus deu ao homem e nunca vai tirar. Até o último dia de suspiro e consciência nesta vida, ele pode escolher. Agora, quando passar, ele já não pode mais, ok? Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus nos deu a liberdade de escolha. Deuteronômio capítulo 11, 26 a 28 diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso é Deus falando. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, né? Moisés, trazendo a palavra de Deus aí, vosso Deus, que hoje vos mando. E, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, é isso aí, é a mesma coisa. É ouvir ou dar ouvido aos mandamentos. Ninguém gosta dessa palavra. A gente não gosta dessa palavra, porque mandamentos é coisa do século passado, isso é legalismo.
Mas esta mesma palavra falou Jesus no Novo Testamento. Que quem ama ele diz, quem me ama verdadeiramente, né, é aquele que obedece os mandamentos, que ouve, que guarda, né, os mandamentos que eu recebi de meu Pai. Então, os mandamentos estão aí. Quem recebe, quem dá ouvido aos mandamentos e aceita o caminho, não se desvia do caminho. Ok? Então, o caminho de obediência é uma vida diferenciada neste caminho. Então, mas nós temos a escolha. E Deus falou, olha, você pode escolher. E diante de vós, eu já vou dizer, isso aqui é interessante. E a gente precisa ser lembrado disso. É que se você obedecer, tem a bênção de Deus. Agora, se você escolher outro caminho, você tem a maldição de Deus. Mas a maldição de Deus não significa que Satanás não vai estar dizendo para nós, não, a bênção está lá. E eu vou falar mais uma vez, porque isso é muito forte para mim, mas eu preciso que nós calquemos isso no nosso coração. Este Satanás vai trazer esta voz no meio da igreja. Então ele não vai usar um ímpio com toda a aparência de ímpio, ainda que a nossa aparência está mudando um pouco, mas ele não vai usar com vocabulário diferente, ele vai usar o vocabulário da palavra de Deus, porque ele fez isso com Adão e ele fez com Jesus. Quem se lembra? Mateus capítulo 4, na tentação? Ele usou as palavras de Deus, ele usou os versículos bíblicos, irmão. Usou mais do que muitos pregadores estão usando hoje em suas homílias. A tentação é a segunda origem, dessas peças da origem do pecado. O primeiro é o livre-arbítrio. O segundo é a tentação, é o subtópico 2 aí, não é? É a escolha do eu e não de Deus, que eu coloquei aqui no nosso roteiro. Então, o que aconteceu com a mulher? Ela escolheu a ela e não o de Deus. A tentação, ela é a escolha do nosso e não do de Deus. Nós já lemos Gênesis 3, 5 e 6, que foi o caso, né, dela, mas vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria o quê? Concupiscência, ou seja, o seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, esse desejo sendo concebido, ou seja, você segurando ele por aqui, ao invés de você dizer, sai, não quero, eu decido obedecer a Deus. Eu vou ficar em obediência quando você não faz isso na mesma hora e você deixa ele por aqui, o seu desejo, ele é concebido e ele dá à luz o pecado ainda dentro. Contexto de Novo Testamento. E o pecado sendo consumado, aí você praticou, aí você fornicou, aí você mentiu, aí você desobedeceu a Deus, a uma direção de Deus, então gera a morte. Nós vamos falar de morte mais para frente. Então a tentação, na verdade, irmãos, ela é a escolha do eu e não o de Deus. E é o que eu quero nos lembrar, que nós temos hoje, muitas vezes, sermos expostos a um evangelho que foca no eu. Então, nós estamos caminhando num mundo evangélico de tentação para nós. Deixa Deus cuidar de você. O meu trabalho e o seu trabalho é adorar, obedecer, servir a Deus. E quem prioriza Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, o que Deus faz? Ele acrescenta aquilo que você precisa. O versículo anterior fala, Deus sabe o que você tem necessidade. Oh, glória a Jesus. Como a Bíblia está vendo aí, irmãos? Deus sabe. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, a obediência a Deus, Ele cuida de nós. Eu acho que vale a pena essa troca, não é? No entanto, volto a dizer, a tentação está bem perto de nós, porque nós estamos sendo oferecidos até dentro das nossas igrejas a escolha do eu e não de Deus. A condição que nós estamos falando da origem do pecado, subtópico 3, o pastor escreveu aqui, todos pecaram. Aí eu vou começar na terceira linha, todos pecaram. Isso significa, é o capítulo 5 de Romanos, né, versículo 12, significa que o ser humano já não carrega mais aquela perfeição, justiça e santidade que tinha antes da queda. Então, perfeição, justiça e santidade está falando da moral de Deus. E eu até discordei um pouquinho quando o pastor escreveu no primeiro tópico aqui, dizendo que o homem tinha um certo nível de perfeição. Não é certo nível, o homem foi criado em total perfeição. Deus criou o homem perfeito. Em que sentido, moralmente, ele não tinha o pecado, ele não tinha nada, ele nem morreria, nem ficaria velho, nada, ele era perfeito. A única coisa que ele não tinha, comparado com Deus, são aquilo que se chama dos atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. Isso ele não pode ter porque ele é homem, ele é ser humano, ele não é Deus. Então, estes atributos de Deus, onisciência, onipresença, não é questão de perfeição, é questão de ser Deus.
Nós não temos e não teremos nunca, ok? Porque isso não pode, não é compactuante conosco, que somos criatura, né? Só Deus é que é eterno. E tem os demais atributos. Então, mas nos tocante à moral de Deus, que trata-se da imagem de Deus, todas essas coisas de justiça, verdade, santidade, o homem era perfeito. E quando entrou um pecado, agora nós estamos no tópico 3, né? Então, ele perdeu essa perfeição e já não está presente da mesma maneira nele. Então, vamos ler o versículo aí, 5 e 12 de Romanos. Diz, porque, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o ponto deste terceiro subtópico aí é que agora nós todos somos pecadores. O pecado entrou por Adão e passou para toda a humanidade como se fosse uma doença genética semelhante. Estou fazendo um paralelo para nós entendermos. E passou para toda a humanidade. Nós todos já nascemos pecadores pela verdade bíblica que está sendo ensinada aí para nós no texto da palavra de Deus, ok? Então, a condição que nós estamos, a origem do pecado, uma vez que ele entrou, nós agora somos pecadores. Romanos 3, 23, o texto diz, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. As consequências do pecado é o tópico número 2. A primeira é a morte espiritual, até o versículo nós vamos usar aqui, está citado pelo pastor aqui, Isaías 59, 2, né? Ele termina na sua última frase aqui, assim o pecado rompeu completamente o relacionamento entre Deus e o ser humano. E este é um assunto interessante. Vamos ler Gênesis 3, 8 a 10 rapidamente aqui, é o segundo texto. Vou já ler primeiro para nós caminharmos nos textos aí. O pastor mencionou ele aqui. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Iniquidades é pecado, ok? São os pecados. As vossas iniquidades, ou os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, o rosto de Deus, de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado separa de tal maneira que impede a Deus de nos ouvir. E isto é impossível, porque Deus vê e ouve todas as coisas. Então, nós temos que entender sobre o contexto da palavra. O que significa isso? É que ele não pode atender pela separação espiritual do pecado. Deus conhece todas as coisas, mas o texto está dizendo que o rosto do Senhor está encoberto e não pode nos ouvir, ou seja, há uma separação que impede este vínculo de Deus conosco. Demonstrado nas palavras de ver, que encobrir o rosto impede de ver, e de ouvir, ok? Para que nós entendamos quão separados nós estamos de Deus. Há uma impossibilidade, parecida com aquela impossibilidade que Jesus explicou do homem que morreu, lembra? Que estava lá no lugar de tormento e pediu que refrescasse, desse um pouquinho da água que o Lázaro, né, estava tomando, molhasse a ponta do dedo, qualquer coisa assim. E o que ele diz? É impossível, há um grande abismo. Então, são figuras como essa que Deus nos faz entender as impossibilidades espirituais de coisas que nós não entendemos com o nosso entendimento. Mas a morte espiritual significa isso. E o homem Adão, ele imediatamente morreu espiritualmente, porque no texto que Deus fala para Adão, ele diz, olha, no dia em que comerdes, certamente morrereis. E este homem não caiu duro, como Ananias e Safira caíram. Ele continuou vivo, mas a morte espiritual entrou naquele momento, a separação de Deus. Isso nós vemos, Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, pelos frutos desta separação. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E fez o que Adão? Escondeu-se, a ele e sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, o fato de que Adão quis se esconder de Deus, o fato de que Adão temeu, ou seja, teve medo da aparição de Deus ali, que era o normal do dia a dia dele, estava evidenciando para nós que lemos, e para ele, alguma coisa de errado há comigo.
não é assim? E Deus sabia bem o que aconteceu. Então, a morte espiritual é essa separação do relacionamento com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz, e vos vivificou, estando vós, o quê? Mortos em ofensas e pecados. A nossa situação antes da vida que Cristo nos dá, nós vamos falar disso daqui para frente, né? É uma situação que a Bíblia descreve de morte, separação de Deus, porque nós estamos nas nossas ofensas, ou seja, o que fizemos contra o mandamento, contra a justiça, contra a santidade de Deus e os nossos pecados, eles nos prendiam aqui e nós estávamos mortos aqui, não é assim? E Cristo vai vir trazer vivificação. Então, a primeira consequência do pecado, evidente pela reação de Adão, foi a morte espiritual, que nós vamos falar daqui a pouco, tem uma realidade no presente da vida e uma realidade no porvir. Segunda morte, morte física. Trata-se do sofrimento humano. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, daí a dor da mulher, a dor do homem, comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então está aí o quê? As duas realidades que nós convivemos. Sofrimento, dor no parto, suor para trabalhar, para ganhar o pão com sofrimento. E nós sabemos que a morte traz antes dela um envelhecimento, na maioria dos casos, a não ser que seja uma morte súbita, mas toda doença, todo problema vem junto com o fato de que nós voltaremos para o pó. Então Adão não caiu duro naquele momento, no entanto, a sua primeira célula envelheceu, se deformou. Nós sabemos que nós crescemos, nós temos um processo, né, de crescimento na vida do homem, do ser humano, de bebê até chegar ao auge de desenvolvimento. E a partir dali, ou até antes, por causa das mutações, sem entrar nos detalhes científicos aqui, nós começamos a decrescer. As células, os órgãos, né, começam a já deteriorar, mutar e ter problemas, causando doenças, causando problemas que nos vai levar à morte. Então, Adão começou a envelhecer naquele momento. Ele não morreu, mas a morte física entrou, começou, ligou este processo que ele jamais conheceria se não tivesse pecado contra Deus. Jó, capítulo 14, e versículo 1 diz, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Então essa é a realidade do ser humano. Morte física traz este sofrimento. Terceira consequência do pecado, a morte eterna. A morte eterna trata-se do juízo de Deus contra o pecado, e o juízo de Deus é a separação eterna do homem de Deus, e há um lugar espiritual para isso chamado inferno. Depois que o homem morrer, deste tempo que ele vive fisicamente, a morte física, tornar o corpo ao pó, ele tem dois lugares para ser colocado por Deus, o Deus que é juiz de todos, seja o céu com ele, na sua presença, seja o inferno separado dele, e há vários textos bíblicos que ilustram, que ensinam esta realidade. Mas morte trata-se de separação e eterna significa a separação eterna de Deus. Ora, significa que o homem que estava morto espiritualmente, se ele não encontrar vida espiritual em vida física, ele vai passar de morto espiritualmente para a morte eterna. É necessário que ele alcance a vida espiritual, seja reconciliado com Deus, para que ele tenha vida eterna, mude o seu caminho eterno. E por mais que a vida humana neste século, neste presente, nesta terra que nós conhecemos, pareça-nos longa, ela é quase nada, um nada comparado com a eternidade. E foi por causa da minha e da sua eternidade que Jesus veio. Qualquer evangelho
que foque, que nos faça lutar pelas coisas daqui. E eu não estou dizendo conviver, viver, comer, estudar. Não, eu estou dizendo focar os nossos esforços, inclusive dando o nosso coração, inclusive chamando de ministério, o que não é ministério espiritual, mas sim o trabalho secular, o melhoramento humanista da nossa sociedade, ético e etc. Toda luta para aqui está fora daquilo que Deus fez em enviar a Jesus, porque ele enviou a Jesus não para melhorar a nossa vida aqui, que é passageira. Ele enviou a Jesus por causa da morte eterna. Porque quando nós passarmos desta passageira vida, nós entraremos num lugar onde não há mais escolha e estaremos lá por toda a eternidade. Então a escolha aqui, ele nos deu a escolha. A graça enviou por Jesus a escolha para nós, aleluia. E nós podemos escolher vida. Diz o texto que eu e você conhecemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para quê? Para que todo aquele que nele crê, fez fácil. Fez ou não fez fácil? Não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Então, este perecer está falando do contraste com a vida eterna. Diz, não pereça eternamente, mas tenha a vida eternamente. E a vida eterna trata-se do céu, irmãos. Jesus veio para nos levar para o céu, irmãos. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse o meu povo, começaria me tirando dessa situação. Ele falou isso mesmo para Pilatos. Então, Jesus não nos está pedindo para sermos ativistas em nada neste mundo. Nada. Ah, mas é de Deus, é do reino. Nada. O coração do crente deve anelar lá, porque foi lá que ele foi preparar lugar, é lá tudo o que ele fez. Escute, por favor. Jesus só veio ao mundo para ser crucificado, para passar o que ele passou por causa da nossa vida eterna. Será que nós estamos vendo isso? Mateus capítulo 25, versículo 46. Irão estes, é Jesus falando, hein? Para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz aonde, irmão? À perdição. E muitos são que entram por ela. Então, há um caminho para uma morte eterna. Se for um caminho, mesmo evangélico, com o nome de tudo que seja de bom, cantando ele é amor, ele é amor, ele é amor, mas o caminho é espaçoso, a porta de entrada foi larga, né? Porque nós dos antigos diziam, venha como está, mas seja transformado. Eu venho como estou, mas aqui é transformado, aleluia. Agora não. Hoje venha como está, continua assim, um dia Deus vai fazer alguma coisa por você e vai mudar a nossa maneira disso. Não precisa apertar, tá aí. Então, estão dizendo com todas as palavras que o caminho que eles estão, já que não precisa apertar, é espaçoso. E não somos nós que apertamos, irmão. Ninguém tem prazer em apertar, desculpa. Você acha que eu gosto? Não, irmão. Eu não gosto do aperto, não. Mas eu conheço, aleluia, primeiro eu sou grata ao meu Jesus. E eu conheço a verdade deste caminho, porque ele me disse, este caminho apertado vai levar você ao céu, minha filha. Eu já fui preparar para você. Eu não sou boba. E crie pela fé e vivo pela fé. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Tá aí. Que morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte contrária à vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte eterna. Está falando da morte espiritual, irmão. Porque está contradizendo com o dom gratuito de Deus, que é o quê? Que é a vida eterna. Tudo que é da salvação está falando de eternidade. Mas estas pessoas que levam este novo evangelho estão gozando de nós, fazendo gozação conosco, dizendo, esses crentes de antigamente só pensam no céu. Você vai ouvir, você vai ler. Às vezes com bom tom, dizendo que nós, por muito tempo, né, tínhamos essa coisa, mas que Deus tem um propósito para nós aqui, e que nós vamos ser usados nas esferas da sociedade. Você já ouviu falar sobre isso, né? Então, o foco vira para cá, mas o foco de Deus, o foco de Cristo, o foco da palavra, o foco do verdadeiro Espírito de Deus é lá.
É este foco que vai nos sustentar a fé para nós chegarmos. Porque senão, nós vamos cair nos enganos de Satanás. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem vive e enquanto tiver vida, pode escolher. Mas quando ele morrer, e só morre uma vez, segundo a palavra de Deus, graças a Deus, né? Vem o juízo de Deus. O juízo de Deus. E aqueles que morreram em pecado serão julgados e condenados ao inferno. Isso é o texto de Apocalipse 20, trono branco. Tópico número 3. E claro que o pastor no tópico 2, ele falou da separação de Deus, né? Ele falou da culpa e da vergonha. E no subtópico 3, ele falou do sofrimento e da morte, falando da morte física e espiritual. No tópico 3, está intitulado pelo pastor lá, a solução de Deus para as consequências do pecado. E nós também intitulamos a solução para o pecado. Então eu vou colocar aqui, um pouco diferente da maneira que ele colocou, né? Ele fala aqui que nesse processo a culpa e a vergonha são poderosamente removidas das nossas vidas, ou seja, o processo da conversão, né? Há uma novidade de vida, uma liberdade espiritual, são todas palavras dele aqui. Ele fala sobre a morte não representar o fim, ou seja, o foco na eternidade, na gloriosa ressurreição, porque até eu disse, nós voltaremos ao pó, mas a Bíblia é bem clara que tanto os crentes ressuscitarão, né, como os ímpios, no trono branco que eu acabei de mencionar, há uma ressurreição. Então o corpo se junta à essência espiritual, que é a alma e espírito consciente, né, e vão ser julgados por Deus e vão colocar para o inferno ou o céu. Agora, claro que este corpo não vai estar na forma mortal que nós conhecemos, né? Mas da maneira que no mistério de Deus ele fará. O fato é que ressuscitará, ou seja, há uma realidade eterna. A última frase eu vou ler aqui do pastor, é a última sentença dele no subtópico 3, do tópico 3, antes de eu falar rapidamente do último tópico nosso aqui. Ele diz, essa esperança, que está falando da esperança vindoura, nos protege das utopias mundanas que tentam nos seduzir e, ao mesmo tempo, nos dá uma consciência da realidade, permitindo que vivamos neste tempo a fé viva em Jesus. Não poderia estar mais correto, concordo, como eu disse, infelizmente, estas utopias estão nos enchendo os olhos, porque é muito mais fácil para nós querermos as coisas daqui e principalmente que está embelezado com um contexto espiritualizado, né? Vamos profetizar sobre o mundo, vamos influenciar este mundo. Mentira! O mundo não é profetizável, o mundo não é influenciável, o mundo tem que receber uma palavra e um chamado só ao arrependimento. Foi isso que os profetas fizeram, foi isso que Jesus, João Batista fez, Jesus fez, Paulo fez e ele nos mandou fazer. Amém? Chamem ao arrependimento, chamem ao caminho estreito. Digam que é só crer. Nós vamos falar aqui agora. Como é a solução? É crer em Jesus, é o primeiro. Através do sangue. Irmãos, não é crer na palavrinha Jesus, no nome maravilhoso, né? Não estou desfazendo do nome, do amor e etc. Não, irmãos. É Jesus, porque ele pagou com preço de sangue. Atos 16, versículo 31. E você vai lembrar lá no Gênesis, que aparece bem discreto. Mas Deus, depois que o homem teve vergonha, lá vem Deus com uma veste de pele de animais e os cobre. Que símbolo é esse? De um animal, um sangue que foi vertido. E por este sangue se cobriu o pecado, a vergonha do homem diante de Deus. E houve uma promessa, Gênesis 3:15, da semente da mulher vai vir um que vai derrubar, vai vencer a serpente, o poderio de Satanás. Então era necessário sangue. 16:31 de Atos diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer em Jesus é o primeiro passo no caminho da solução para o pecado. Mas este Jesus, como eu disse, não é um ícone, um cara bacana que resolveu solucionar o mal da sociedade. Não! Ele veio pagar o preço pelo problema da sociedade que é único. E é por isso que nós temos campanhas, temos psicologia, temos congressos e etc. E nada disso vai resolver o problema se o pecado estiver. Agora,
Se nós estamos no caminho de Cristo, cremos e permitimos a Ele fazer a única coisa que só Ele podia, pagar os preços pelos nossos pecados, e nós estamos livres do pecado, aí sim podemos nos alegrar nos congressos, podemos nos alegrar nas campanhas, podemos viver a vida que Cristo preparou para nós no contexto do Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Deus fez assim. No tempo da lei eram animais, mas era o sangue necessário para cobrir diante de Deus, para que aquele homem que deu, pela posição de Deus, foi Deus que disse, sacrifique, e eu receberei, e perdoarei o pecado da minha nação. De quem fizer o sacrifício, não é assim? Eram sacerdotes que podiam fazer, eu e você não podíamos. Do tempo antigo, com certeza, né? Mas Deus recebia aquele sangue que foi derramado e cobria o pecado do homem na carne, permitindo que ele fosse perdoado e, portanto, não fosse condenável eternamente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, há um evangelho que diz assim, irmãos, a gente tem que ganhar dinheiro, prata e ouro neste mundo para nós influenciarmos. Nós precisamos, Deus tem toda a riqueza. Diga, receba, faça e aconteça, porque o que nós precisamos é da riqueza para salvarmos o mundo. Desculpa, irmãos. Este não é o evangelho da palavra de Deus. Não só ele não nos comprou com prata e ouro nunca resolveu nada de ninguém espiritualmente. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, aqui entre eu e você, não é difícil amar, irmãos. Não é difícil, pelo contrário. Chegou perto, a gente tomou o gosto só de ver, irmão, já quis, já desejou. Chegou na mão, eu que não vou largar. Irmãos, é ou não é a nossa verdade? Aí o enganador chega e diz, é para o reino de Deus, ganhe mais, porque você vai poder cooperar mais. A obra de Deus nunca viveu disso. Deus levantou, Deus deu. Há um José de Arimateia. Existe Deus, existem homens de Deus que Deus permitiu ter abundância e serem usados. Mas, de maneira geral, a riqueza, você vê na Bíblia os exemplos daquele que tinha, agora eu vou construir celeiros. O jovem rico diz, meu filho, dê aos pobres. E ele voltou triste. Por quê? Porque ali estava o seu coração. E aí está o nosso coração. Então, por favor, irmãos, o que funciona para o reino de Deus é a verdade espiritual de Deus. Deixa que Deus cuida das coisas materiais. Ele vai usar as moedinhas da viúva pobre. Ele vai usar. E vai fazer prosperar. Porque na hora que ele precisa alimentar uma multidão, Jesus não precisou mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Ou nós cremos no mesmo Deus ou nós não cremos. E este Deus de milagre até hoje tem trazido a muitos crentes que ainda querem ver os milagres que são verdadeiros de Deus. E não as profetadas mentirosas sobre um futuro, sobre uma abundância que só nos faz viver olhando para este mundo. Está repreendido o inimigo em nome de Jesus. Deus usa as ofertinhas da viúva pobre e usa ofertas de pessoas que estão abastadas e que dão para a obra de Deus. Contanto que o nosso coração esteja livre, porque fomos libertos pelo precioso sangue. O que comprou a nossa liberdade espiritual foi um sacrifício. Então, crer em Jesus não é num nome, num guerreiro, num herói chamado Jesus. É em alguém que derramou o seu sangue para que o meu e o seu pecado pudesse ser perdoado, para que nós não fôssemos condenáveis ao inferno. Então, evangelho é isso, irmãos. Todo o evangelho que fala tudo menos isso, não é o evangelho. Será que nós nos esquecemos ou estamos abandonando o básico? Será que nós estamos deixando-nos ser enganados? Que nós podemos falar de tudo menos disso, quando foi para isso que Jesus veio? Quem pode tirar o centro da palavra de Deus? Satanás, pelo seu engano. Ele disse para Eva, não morrereis.
Ele está dizendo para nós, não é o centro é o amor, o centro é uma vida melhor. Mentiroso! O centro é o pecado e o inferno, eu sei que nos dói. A mim também, mas é a verdade de Deus. E ela liberta, ela traz salvação, escute por favor. Quando a pessoa está com todo o amor, mas no pecado, me pergunta, por favor, me diga se é que nós ainda temos o mínimo conhecimento do Deus da Bíblia. Seria necessário Jesus vir? Se não precisasse, seria necessário a cruz, irmão? Será que nós não reconhecemos o que aconteceu naquela cruz? Não seria necessário se fosse para aqui, irmãos? Deus fez, porque era a eternidade. Porque é pela eternidade. Agora há um evangelho mentiroso que nos está tirando os olhos da eternidade. Mentiroso! Segunda coisa, primeiro é crer, segunda é se arrepender dos pecados. Confessar, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quem se arrepende, se converte, tem os seus pecados apagados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Romanos 10:9-10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós confessamos a nossa fé em Jesus. Por isso que batismo é válido até hoje. Foi um mandamento de Jesus. E ele serve para confessar esta nova fé. Batismo não salva, mas confessa a fé. Então ainda é válido e é o mandamento do Senhor Jesus. Então, se arrependa dos pecados e confesse a Cristo, confesse os seus pecados. Se converter dos maus caminhos, Pedro falou isso aí, né, em 3:19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. E conversão significa o seguinte, irmãos. Escute, não há salvação sem isso. Está aqui, a solução para o pecado é o processo da salvação. Não existe. Não existe salvação sem isso. Não vai haver salvação em oferecer um evangelho bacana, de música joia, de clima que atrai a todo mundo. Isto não é evangelho. Eu não quero saber do clima, irmãos. Pode usar o clima, tudo bem. Depois que está no caminho da verdade, que saiu do pecado, irmão, o clima que quiser, a cor que quiser, eu não estou nem aí para nada disso. Mas se for num clima assim e me deixar num caminho longe da verdade, então eu não aceito e eu vou abrir a minha boca para falar é mentira. E a mentira não provém de Deus, provém do diabo. O que é se converter, irmãos? É sair do caminho que ia. A gente ia num caminho, a gente estava no caminho do pecado, caminhando pela desilusão, pela cegueira do diabo neste mundo. Tá? E um dia a mensagem veio para nós que nos fez reconhecer. Pela palavra de Deus que nos faz ver o pecado. Quando Jesus veio ser luz, João 3 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram mais. A gente gosta das nossas obras. O problema da maioria das pessoas não quer ser crente, não quer ouvir de crente. Não é pela mensagem do crente, porque ele sabe que é muito boa. O problema é que ele tem que sair da carnalidade, da fornicação, do adultério, da mentira, do engano. É as suas obras que são maus. Então o homem daquela época e o homem de hoje rejeita a salvação, rejeita a luz. Mas a palavra vem ser luz, vem mostrar isso mesmo, o pecado. E aquele que recebe, aí o Espírito Santo, João 16:8, ele convence o homem. Você é este homem, como disse o profeta Natan a Davi, tu és este homem. Você é pecador. Deus não vai corroborar. Há uma punição eterna para isso. Arrependa-se. Ele convence, olha lá, do pecado, da justiça de Deus, ou seja, Deus pune o pecado, e do juízo de Deus, morte eterna. Tudo isso que nós temos vergonha de pregar é o que diz a palavra que o Espírito Santo prega ao coração do homem. Mas como crerão se não há quem pregue? Agora o Espírito Santo trabalha e eu e você dissemos, Jesus, eu estou em pecado contra ti. E aí nós dizemos, eu não quero mais esta vida, eu me rendo. Aí você virou. Isso é arrependimento, aleluia. Você olhou para cima e disse, eu confesso, eu creio.
Aleluia! Começou, agora vem o processo de conversão. O que é converter-se? É deixar, como diz Paulo, deixa as vaidades, deixa o ímpio, deixa o pecado, deixa a macumba, deixa tudo para trás e caminhe no caminho do Senhor. Conversão é andar para o outro lado, é vir para a igreja, é cantar hino da harpa, é louvar ao Senhor de coração, é buscar o batismo no Espírito Santo, é querer evangelizar com a verdade, é conversão. É ser transformado, é não querer mais parecer com o mundo, mas ser luz. Agora a luz, irmãos, o que é isso? A luz incomoda! E tem uma mensagem chegando para nós, a igreja, que nós devemos parar de incomodar. Nós caímos hoje. Eles disseram para nós: vocês são julgadores, vocês só incomodam, ninguém aguenta, ninguém aceita, por isso que não vai. Me diga quem está falando isso. Se Jesus, sendo a luz, ele disse, eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mais, porque a luz incomoda, a luz mostra, a luz aponta. Tá aí. Então, ou nós queremos ser luz, ou nós não queremos ser luz. Então, parece que as trevas humanas e físicas que nós vemos, parece que está junto com as trevas espirituais, que quer deixar tudo escuro. Que o sangue de Jesus nos guarde em nome de Jesus. E eu não estou dando indireta. Eu estou falando com todo o temor de Deus no meu coração. Eu quero que você entenda que é forte para mim isso. Pelo menos ouça as minhas palavras. É forte para mim isso. Se você crê ou não, fica à vontade. Por quê? Porque são jovens, crentes, são almas, irmãos. E que para mim é difícil. Como eu vou dizer? Eu me pergunto, irmão, você não tem ideia de quantas vezes eu rogo ao Senhor por isso. Senhor, estão cegos, mas como eu vou abrir? São crentes, são pastores. Eu sei que o problema não é a camiseta, o problema necessariamente, diretamente, não é a tatuagem, não é o escuro, não são as luzes, não é a música, o problema é espiritual. Mas o visual é um reflexo do espiritual, irmãos. Não está desvinculado, não. Aí eles disseram pra gente, mas não tem problema. E eu e você dizemos, parece que não tem. Mas aí é que nós temos que levantar a capinha do kingdom deles, do reino. Levantar e ver o que está dentro. Qual é o conteúdo? Contrário à verdade de Deus. Então não é o problema da luz, nem disso, nem daquilo. Há um engano, há uma serpente. Que Deus use a você. Isaías 55:7 disse, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Tá aí, tem que abandonar a ideologia, irmão. Tem que abandonar o caminho, tem que abandonar o mundo, tem que abandonar aquilo que parece mundo, irmão. A aparência. Tem que abandonar. Porque o Deus da palavra disse, deixe. E se converta, tá aí ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em quê? Em amar é parte, mas em perdoar, porque se não tirar o pecado, não resolveu. E porque ele nos amou, ele se sacrificou. Ezequiel 18:23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Tem que sair, Paulo pregando. Com a alma, vendo. A palavra diz que ele entrou naquela cidade e ele falava, minha alma, porque estão entregues aos ídolos, nós não gememos mais, nós queremos fit. Nós queremos ser parte, não incomodar ninguém, nós não queremos ser luz. E Paulo começa a pregar dos Deus Criador e diz, deixem as vaidades e se convertam a este Deus. Estas vaidades, estes ídolos, este mundanismo é pecado contra este Deus Criador. Ele quer perdoar, ele não quer condenar, ele quer salvar. E salvação está falando da eternidade, irmão.
está falando da eternidade. Mateus 7,14, já lemos este texto, mas vamos finalizar com ele também, que diz: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho. A porta é Jesus, é estreita, mas o caminho, que é a jornada nesta vida, é apertado. É apertado. E poucos há que a encontrem. Então, irmãos, nós não temos que ir atrás dos números. Nós temos que ir atrás das almas. Se vierem aos milhares, graças a Deus. Mas não caia nestes que, nós precisamos porque, agora os números, não. Jesus diz, são poucos que encontram. O paralelo da vinda de Jesus é com a arca de Noé. Noé pregou, falou, vai vir o dilúvio, vai vir o juízo. Tá aí, irmãos. A pregação do juízo é a pregação de Deus. Vai vir o juízo, vai vir o juízo, vai vir o juízo. Nós não estamos mais pregando o juízo. Nós nos envergonhamos do juízo. Nós queremos que o juízo não seja parte de Deus. Mas é. Por causa do pecado é. E ou nós nos convertemos crentes ao caminho de Deus, ou nós temos que abandoná-lo. E a pergunta para mim e para você é, qual é que nós vamos escolher? Eu sei que é incômodo, eu também não gosto de falar do inferno. Mas eu não vou desmentir a verdade de Deus. Satanás fez. Satanás disse não morrerá. Muitos hoje estão dizendo não há inferno. É o mesmo. Se Deus disse, vamos nos agarrar da graça de Deus. Pelo seu amor, ele enviou a Jesus. Para que, de uma maneira tão simples, todo aquele que crê, aleluia, arrepender e converter, receba a vida eterna. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê autoridade para ensinar esta palavra e para ser usado por Deus na vida dos seus alunos. Em nome de Jesus. Amém.